Oi irmão, aqui é o canal Silêncio Masculino. Hoje eu quero falar sobre algo que muitos homens têm medo de encarar de frente. A traição dói, destrói, arranca pedaços da alma. Mas eu preciso te dizer a verdade. A traição não é a causa. Ela é a consequência, o último capítulo de uma história que já vinha sendo escrita há muito tempo. Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu vou abrir teus olhos para enxergar aquilo que ninguém te conta. A traição não é só o ato físico de estar com outra pessoa. É a quebra de um pacto invisível. É quando alguém que dizia estar do seu lado na sua vida, de repente mostra que nunca esteve de verdade. Mas entenda uma coisa, ninguém acorda de manhã e decide trair. Antes da racha, existiram sinais. Antes da queda, existiram rachaduras. E a maioria dos homens não quis enxergar. Quando o homem se apaixona, ele se torna cego, ignora atitudes estranhas, perdoa faltas de respeito, aceita desculpas mal contadas, prefere acreditar na mentira doce do que encarar a verdade amarga. O resultado, ele constrói um castelo em cima de areia e um dia a maré vem e leva tudo embora. A traição é só a onda final que derruba o que já estava frágil. A base de qualquer relação não é amor, não é desejo, não é companhia, respeito. Quando o respeito acaba, a traição vira apenas questão de tempo. Uma mulher só se afasta quando já não vê no parceiro um líder, quando já não sente segurança, quando já não o admira. O que acontece depois é só consequência do que já estava abalado há tempos. A traição não é sobre você não ser suficiente. É um reflexo da dinâmica da relação. Ou ela já não respeitava, ou você deixou de se respeitar, ou vocês dois se acomodaram e deixaram o relacionamento enfraquecer. O erro de muitos homens é achar que tudo começa no momento final. Não, começa muito antes, quando você aceita menos do que merece. Quando você ignora sua própria dignidade, quando você abre mão de quem é para agradar. E aqui vai uma verdade difícil. Muitas vezes a responsabilidade é compartilhada. Não pelo ato em si, porque cada um escolhe seus caminhos, mas porque você permitiu que a relação chegasse nesse ponto. Você ignorou sinais, você se calou quando deveria se impor. Nenhuma relação termina em silêncio absoluto. Sempre existem sinais, distância repentina, falta de carinho, irritação sem motivo, mudanças de comportamento. O homem sábio observa e entende. Tudo começa na falta de reciprocidade, no esfriar da relação. Irmão, quando algo assim acontece, não adianta se destruir por dentro. Você não controla as escolhas dos outros, mas você controla a sua resposta. Uma pessoa forte entende. Se não existe mais respeito, não existe relação. Fim. O resto é só confirmação do que já estava claro. Isso pode ser o fundo do poço, mas também pode ser o ponto de virada. Você escolhe: vai se afundar na dor ou vai usar isso como combustível para a evolução? Muitos despertam depois de uma decepção. Começam a cuidar de si mesmos, estudar, trabalhar no silêncio. Param de viver pela aprovação dos outros e começam a viver pela própria evolução. E quando olham para trás, percebem que cresceram. Então guarda isso. O fim não é a causa, é a consequência. A causa foi a perda de respeito, a perda de direção, a perda de si mesmo. E se você não aprender com isso, vai repetir o ciclo. Mas se você entender, vai se tornar mais forte. Porque uma pessoa de valor sabe seu próprio caminho. Sabe que cada experiência é um aprendizado para seguir em frente. Aqui é o Silêncio Masculino. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, fica com Deus. E lembre-se, a vida sempre recompensa quem escolhe crescer.